Eu já estou recebendo aqui, nos estúdios da 87 FM, em rede com a cenatv.com.br, o presidente do PT de Macaíba, sociólogo, professor, e ele é membro do Comitê Popular Lula Livre. Desde janeiro, eu estou recebendo aqui o professor Jair Macedo. Bom dia, professor. Bom dia, Tom Rodrigues. Satisfação estar aqui a convite da TV, Cena TV, né, e da 87.9, não é a primeira vez que eu venho. Sim. E agradeço, e sempre que venho tem sido motivo de muito debate e tem sido muito interessante as nossas conversas aqui. Por isso eu agradeço mais uma vez, né, e hoje na condução, né, que com certeza irá levar tão bem, né, a entrevista quanto o Luiz, na condução de Tom Rodrigues, né? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito obrigado, professor. José Luiz Pitt está fazendo, de fato, muita falta, né, aqui nos microfones da 87 FM, mas segunda-feira ele já está de volta. Professor Jair, desde janeiro foi montado o Comitê Popular Lula Livre. Ok. Desde janeiro já tem algumas ações. Eu queria falar um pouco sobre essa ação concreta, principalmente porque amanhã, né, o senhor vai fazer na feira uma panfletagem. De que trata essa panfletagem? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o comitê. Isso, exatamente. Desde janeiro nós criamos o Comitê Popular Lula Livre aqui em Macaíba, comitê esse que agrega aqueles movimentos e os partidos que defendem a liberdade do ex-presidente Lula, mas acima de tudo não só a liberdade, mas o direito dele ser candidato, porque afinal de contas, né, desde o golpe de 2016 deflagrado contra a presidente Dilma, né, em quase 30 anos de democracia pós-constituinte, de 1988, né, depois desse golpe deflagrado, nós não vivemos mais em clima de normalidade democrática, infelizmente. Então, hoje nós temos um preso político no Brasil, né, e em função disso, de todo o processo que se desencadeou a partir de 2016, nós criamos o Comitê Lula Livre para unificar as bandeiras em torno de uma só voz, o direito de Lula ser candidato pela democracia e para fazer valer aquilo que está no disposto constitucional de 1988. Então, em função disso, este comitê tem essa tarefa de agregar os diversos movimentos da cidade, né, e contribuir no debate e na disputa política para ganhar a opinião pública e dizer que Lula, como todo e qualquer brasileiro, tem direito de ser candidato. E, por isso, né, através do Comitê Lula Livre, nós estamos aqui fazendo o convite, porque amanhã faremos uma panfletagem para o lançamento da pré-candidatura do presidente Lula. O que vai conter de informação, professor, nessa panfletagem? Nesse panfleto específico? Em especial, informar a população, porque existe ainda muita dúvida, porque uma coisa é explicar, isso é muito importante, e eu agradeço a pergunta que você faz. Que é importante explicar para a população o seguinte: muita gente tem me perguntado, Jair, mas pode ser candidato? Claro que pode. Primeiro porque o processo corre e a prisão se deu, mesmo que de forma irregular, se deu na justiça criminal. O calendário da justiça eleitoral se dá por outro caminho. Então, dia 15 de agosto será o registro das candidaturas, é o último prazo para o registro da candidatura, e o PT, sob uma determinação do PT Nacional, muito acertadamente, sobre a condução da nossa presidenta nacional, Gleisi Hoffmann, né, optou e manter o nome do presidente Lula, porque ele é o nome que representa os anseios e é o único que pode resolver o caos que se instalou nesse país no pós-golpe. Então eu vou fazer uma pergunta muito específica. Pode fazer. Se Lula for candidato de fato e ele ganhar a eleição, vamos supor, como vai ser resolvida? E o senhor acha, o senhor como presidente do PT, de que forma o presidente Lula terá força política para comandar o país na situação em que ele se encontra hoje? Olha, eu não vou dar uma de profeta aqui e dizer como vai ser o futuro. Eu só tenho certeza de uma coisa: a soberania popular e o conhecimento popular têm se colocado à frente de qualquer questionamento. Quando os institutos de pesquisa, mesmo depois da prisão, é bom que se diga, fazem pesquisas que incluem o nome de Lula, ele está disparado na frente do segundo colocado. É o dobro, o seu percentual de voto, de intenções de voto do eleitorado brasileiro em relação ao presidente Lula é o dobro do segundo colocado. Isso tem gerado uma certa sanha, né, e agonia da elite golpista que deflagrou esse golpe. Então o presidente Lula se coloca como principal expoente, porque ele não é só os anseios do Partido dos Trabalhadores, é os anseios da classe trabalhadora brasileira. O povo quer Lula presidente e será presidente. Eu acredito que ele vai passar, Tom, pelo maior julgamento que qualquer, né, suposto réu, porque
todos são inocentes até que se prove, e até hoje não se apresentou uma prova dos processos que tem contra ele. O que existe são infinitas irregularidades nesse processo. O Cristiano Zanin Martins, que é advogado de defesa do presidente Lula, pediu que fossem rastreados os recursos da reforma do triplex, que é o caso onde ele foi condenado e está preso. Esse recurso foi negado, esse pedido feito pela defesa foi negado, foram ouvidas mais de 70 testemunhas que não disseram, não confirmaram, não provaram que esse triplex era de Lula. Em último caso, recentemente, o triplex foi a leilão e estava lá na escritura o nome da OAS, né? E esse processo só se deu através de uma delação premiada e de uma reportagem do jornal O Globo. É bom que se diga isso. De um delator, o Léo Pinheiro, que é dono da OAS, está preso numa prisão preventiva, que na verdade é uma espécie de tortura para que ele diga ou aponte culpado para atender interesses, seja de alguns procuradores, seja de alguns setores do judiciário que não querem a democracia brasileira, né, tenha avanço. Mas a gente sabe, professor, que Léo Lima era amigo pessoal do Léo presidente. Pinheiro. O Léo Pinheiro. Olha, eu posso ser seu amigo, mas relações econômicas e políticas estão à parte desse tipo de relacionamento. Eu duvido muito que alguém, ou você, vá dar uma propriedade para alguém simplesmente por ser amigo. Né? As coisas não se dão nesse campo. As coisas se dão no campo da formalidade. E se existe uma formalidade, era para esse triplex estar no nome do presidente Lula e não no nome da OAS. Mas aí, professor, detalhe, se está havendo uma ocultação, eu vou só colocar. Se está havendo uma ocultação de patrimônio, naturalmente não vai colocar no nome da pessoa. Agora, o que me causa espanto é um presidente da República que tinha condições de ter um triplex daquele, não ter colocado o nome dele. Não. Primeiro o seguinte... Ele tinha condições, o presidente tem condições. Mas não era dele. Primeiro o seguinte, esse triplex inicialmente pertenceu a uma cooperativa chamada Bangkok. Sim. Que tinha as cotas par. Do Vacari. Onde a ex-primeira-dama, a Maria Letícia, tinha uma cota que dava direito a ela escolher um tal apartamento lá. Isso. E só para lembrar para a população que o triplex não é aquele apartamento que aparece no Jornal Nacional, né? Não é aquele prédio grande. Na verdade, são 3 cômodos, por isso o triplex que eles chamam. Né? E diziam até que havia um elevador privativo e o MTST, o Movimento dos Sem Teto, ocupou lá recentemente. Sim. E nada daquilo que estava na acusação, inclusive a reforma de R$2 milhões, tinha sido feito lá. Na verdade, condomínios do Minha Casa Minha Vida, feitos pelo governo Dilma, estavam em muito melhores condições do que o tal triplex, o tão famigerado triplex, que a Globo cita, que os jornais citam, e na verdade é da empresa OAS, tal como foi confirmado agora no leilão. E aí, Lula sequer dormiu lá. Teve uma única vez na visita, foi justamente para depois desistir da compra desse apartamento. Sim. Mas ele tinha um interesse, mas não concretizou, não é isso? Colocaram ele, na verdade o interesse era da ex-primeira-dama. E depois viu-se que não era viável. Tá. E aí ela requereu a cota parte dela da cooperativa e saiu-se do processo. Sim. Depois, quando a cooperativa se dissolveu, entregou suas cotas partes aos cooperativados, o domínio do empreendimento ficou sob a responsabilidade da OAS, da empresa que assumiu tudo isso. Professor, eu entendo, eu vou mudar só um pouquinho o ramo para a gente chegar numa questão mais popular. Isso. Tudo que o senhor disse é uma defesa, uma bela defesa. Mas a população em si, está nem aí com o que está lá escrito no processo. Ele é Lula e pronto, e acabou. Isso, é certo? verdade. Isso. Prendeu o homem, fez a pesquisa, o homem continua em primeiro. Ponto. Não estou fazendo a defesa do presidente Lula, estou tratando com a verdade dos fatos. Foi feita uma pesquisa, logo depois da prisão dele, ele continua sendo o líder de votos. Ponto. Exatamente. Mas nós sabemos que a lei a lei eleitoral, muito possivelmente, ele não conseguirá ser candidato, mas ele vai estender, estou dizendo possivelmente, não estou fazendo o exercício de futurologia. Se chegarmos lá em setembro e o presidente Lula não conseguir ter uma candidatura, o PT tem um plano B? O plano B é o presidente Lula eleito, saindo daquela prisão, daquela masmorra lá de Curitiba, e inocentado pelo maior tribunal que esse país vai ver, que é o Tribunal Popular. A soberania popular
E temos que fazer valer a Constituição. Se todo o poder emana do povo, e o povo entende e percebeu que esse golpe, na verdade, foi para tirar, né, um partido que vinha de 3 eleições consecutivas, a elite brasileira não conseguia mais, não aceitava mais a democracia, porque não ganhava nas urnas. A verdade é essa. Aí o processo vai se dar, a gente vai estar seguindo a legislação vigente, a legislação eleitoral. O processo vai se dar até o registro da candidatura e tudo vai transcorrer normalmente. Está se vendo, está se discutindo via nacional quem vai representar o presidente Lula em alguns debates, né? Porque isso depende de ação na justiça para que ele possa sair ou não. Isso está sendo discutido, está sendo deliberado, mas até que se chegue a uma conclusão, na medida em que os debates forem acontecendo, né, o PT Nacional, né, e os partidos que vão estar juntos numa aliança vai estar decidindo agora, quem de fato vai estar representando o presidente nos debates. O Comitê Popular Lula Livre não é só composto pelo PT. Tem vários partidos que compõem também intelectuais, várias pessoas que estão no processo. Agora, por exemplo, o PCdoB já lançou pré-candidato. Então, caminharia separado. O PSOL tem também o seu pré-candidato. Esse pessoal abdicaria por uma candidatura virtual do presidente Lula? Olha, eu não posso falar, até porque é importante, a democracia credencia isso, que cada partido, e é para isso que eles existem, cada partido, cada liderança possa se lançar candidato e colocar-se como opção para o povo brasileiro. Isso é uma questão que a democracia permite. Então, assim, eu não posso falar pelo PCdoB, mas o PCdoB é um aliado de primeira hora. Inclusive, quando o Lula estava lá no sindicato da ABC Paulista, a Emanuela Dávila, que é pré-candidata do PCdoB, tinha outros partidos também, como é o caso do PSOL, o Guilherme Boulos, né? Então, estava lá. Eles não estavam só fazendo uma defesa de Lula, eles estavam fazendo uma defesa da Constituição, porque esse processo ele está cheio de irregularidade e de arbitrariedade desde a sua origem. A começar porque se não se rastreou o dinheiro, não se descobriu se havia dinheiro para a reforma do triplex e se esse dinheiro era da Petrobras, né? Se não há confirmação disso, não era nem para estar na vara de Curitiba, não era nem para estar na Lava Jato, né? Era para estar em outra vara criminal onde se situa o tal triplex, que é em São Paulo. Então a coisa já começa daí. Então, esses partidos estavam lá, vão lançar suas pré-candidaturas, mas eles têm uma defesa que não foge, né? Mesmo sendo pré-candidatos, até porque ninguém pode ser candidato agora, mas eles têm uma defesa que é clara, a defesa da democracia. E essa defesa da democracia passa pela inocência do presidente Lula. Passa por isso, porque é um processo cheio de irregularidade. Diante de tudo isso, diante de toda essa informação que nós temos, Lula como pré-candidato, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, né, colocou num vídeo numa rede social que realmente, de fato, vai levar essa candidatura à frente. Até o final. Até o final. E o povo quer, viu? O povo quer, o PT quer, mas eu queria lhe fazer uma pergunta que é o seguinte: nós temos um discurso preparado ao militante do PT. Isso. Então, o militante do PT ele tem essa convicção muito clara, ponto. Que o Lula é um líder político, não há questionamento, ponto. Como é que o PT e os seus militantes pretendem levar essa mensagem? E aí vou voltar ao ponto principal da nossa entrevista, que é, amanhã o senhor vai levar um panfleto, esse panfleto vai explicar uma informação. Como é que vai contar para o eleitor de Lula, que não exatamente é um militante do PT, essa informação de que ele pode ser candidato, de que ele, de fato, teria uma chance real de presidir o Brasil caso eleito? Olha, Tom, a sociedade já entendeu o que houve no Brasil desde 2016. E não há coisa mais palpável, mais concreta para perceber isso, quando você se reporta aquela primeira informação que você estava dando aqui antes da entrevista, que é o preço do combustível. Ou seja, quem pagava R$ 2,60 e deu chilique no governo Dilma, no governo do PT, né, agora está pagando R$ 5,00. Né? Isso tem impacto nos outros produtos também, tudo que é transportado através de combustível, né? de carro, tudo que é movido a combustível. Agora mesmo a gente está presenciando, né, o levante dos caminhoneiros. Né? Enfim, então várias categorias estão sentindo isso. Para não esquecer, né, para não dizer que não falei, o preço do botijão de gás. Tem gente de depósito aí, pequeno empreendedor, que está vendendo botijão de gás a prazo.
onde já se viu vender botijão de gás a prazo, mas as pessoas estão comprando assim, porque se não for assim também eles não vendem. Então a sociedade já entendeu para que serviu primeiro o impeachment, né, que nós chamamos de golpe, porque isso já tinham testado em outros países da América, inclusive a América do Norte e a América do Sul, aqui vizinho, né, já tinham feito isso. E fizeram aqui no Brasil, se usando de um dispositivo constitucional e de um parlamento que é um dos mais conservadores, mais atrasados da história da República. Mas o PT e o PMDB estavam juntos, presidente. Mas a legislação eleitoral permite isso, que você faça alianças. Não, ele para permite, governar. mas a legislação e a ética também diz que eu posso andar com qualquer pessoa na rua e nem por isso eu vou. Mas aí não está escrito na testa que aquele sujeito vai ser traidor, que alguém vai se vender. O que ocorre é o seguinte: a legislação eleitoral permite que você faça as alianças necessárias para, assim, ganhar e poder governar. Ora, num país que tem em torno de 39 partidos, além daqueles que ainda faltam ser registrados, você conseguir formar uma maioria no Congresso para poder governar não é simples. E aí aqueles maiores partidos que têm maiores bancadas no Congresso Nacional, ou seja, na Câmara Federal e no Senado, esses vão ter condições de pleitear espaços mais importantes em alianças. Foi o caso do PMDB ter sido vice do PT no último processo eleitoral. Mas o que é que ocorreu? Formada uma maioria de circunstâncias por interesses escusos, por interesses tais, né, que não atendia aquilo que eles queriam, ou seja, o governo Dilma não abriu mão, porque todo esse processo de golpe começou quando o PT votou contra, na Comissão de Ética, contra Eduardo Cunha. Ele começou a criar chamadas pautas bombas e não permitir, juntamente com a Aécio, que já vinha revoltada, inclusive pedindo recontagem de votos no processo eleitoral, não permitia que Dilma governasse. Na verdade, o segundo governo de Dilma praticamente não aconteceu, porque o Congresso não permitiu. Mas o senhor, e aí depois a gente o PT viu, fez alguma meia-culpa nesse depois a gente viu o impedimento, né, e o golpe deflagrado. Então o povo entendeu para que serviu isso. Então eles não iam dar um golpe desse para simplesmente, depois de 2 anos, que fazem 2 anos de golpe, eles entregarem novamente para o PT, porque o presidente Lula está de frente nas pesquisas. E aí, meu amigo, eu gostaria só de lembrar para você, aquele relato, aquele áudio do Romero Jucá, com o Sérgio Machado da Transpetro, eles dois confabulando, e passou inclusive na própria mídia golpista, no Jornal Nacional, dizendo que o golpe era com o Supremo com tudo, né, que já tinha conversado com alguns membros, inclusive militares, né? Então isso ficou muito claro para a população do que estava por vir. Professor, mas Romero Jucá era líder do governo, então, foi líder do governo, Dilma. Justamente. E foi líder do governo. A legislação eleitoral permite que você faça isso, ou seja, se as pessoas não querem que um governo, seja ele qual for, numa instância municipal, estadual ou federal, dialogue com o parlamentar, não votem nele. E é por isso que eu faço um apelo a você, cidadão e cidadã de Macaíba. É preciso analisar de quem, de fato, a gente vai estar votando para nos representar no Congresso Federal, no Congresso Nacional, na Câmara Nacional. O PT vai lançar o candidato aqui da cidade, professor? Não, nós temos alguns pré-candidatos. Sim. Inclusive, o estadual teve recentemente aqui, o Heraldo Paiva. Heraldo Paiva, que é da região, né? Isso, é daqui da região, teve aqui presente recentemente. Sim. Né, para a federal, além de outros nomes que tem nomes como o deputado Fernando Mineiro, enfim, tem uma série de outros nomes também que estão na disputa, né? Sim. Que estão mais no interior do estado, estão em outras regiões. Mas aqui estou falando da Grande Natal, né, para que a gente possa se situar melhor. Nós temos nomes aqui para poder lançar. A nossa pré-candidata a governo do estado, que é a senadora Fátima Bezerra, inclusive com uma participação muito importante, basta lembrar a atuação dela na área da educação. Né? Nós temos mais de 20 Fs aqui no estado do Rio Grande do Norte, quando nós só temos um. Né? Era aquele central e próximo ao shopping. Né? Eu não sou velho, então, mas aquele eu sou do tempo da Etferne ainda. Então é daquela época. Nós só tínhamos aquele. E havia, olha que coisa interessante que você citou. Né? Você me fez lembrar. Havia um decreto, quando o governo federal era Fernando Henrique Cardoso, havia um decreto que proibia a criação de novas escolas técnicas federais. E pela formação que o ex-presidente Lula tinha, né, de ter feito um curso técnico no Senai, né, de torneiro mecânico, então, ele via como um espaço importante para qualificar a mão de obra e garantir mercado interno e assim desenvolver a economia do país. O presidente Lula, junto com o governo da Dilma, elevou o Brasil à 6ª economia mundial, né, e fez com que o Brasil fosse respeitado no mundo inteiro. E hoje, né, depois do golpe,
o Brasil é motivo de chacota no cenário internacional, infelizmente. Professor Jair Macedo, sabe, é uma discussão muito boa e importante, salutar, uma discussão extremamente importante, porque eu acho que eu vi os dois lados, e a Cena TV, a 87 FM, todos os meios de comunicação que de fato têm um compromisso com o povo, são assim. Nós recebemos, o senhor sabe, essa semana, o general Girão aqui, recebemos o senhor, e eu gostaria de convidá-lo já ao vivo, que aí o senhor não tem como correr, para a gente vir para uma entrevista mais longa. Eu sei que é um assunto que a população precisa discutir. E como nós dizemos, não importa qual é o ponto de vista. Se ele for colocado de forma clara, direta, não há por que não ouvir, né? Professor, mas eu queria que o senhor fizesse um convite. Então, 2 convites, na verdade. Isso. Amanhã, né, o senhor vai fazer essa panfletagem, e também para a quarta-feira cultural, que gostaria que o senhor aproveitasse. Na verdade, são várias agendas que estão acontecendo. É verdade, professor. Tem várias agendas acontecendo, e uma delas é a panfletagem de lançamento da pré-candidatura do presidente Lula, tal como eu já falei aqui. Então, essa agenda a gente vai estar tocando, né, seguindo a agenda, né, da legislação eleitoral, enfim, a gente está tocando isso, né, e é uma determinação nacional. E amanhã a gente vai estar fazendo essa panfletagem para reafirmar o lançamento dessa pré-candidatura. Que está acontecendo no Brasil todo. A determinação nacional acontece no Brasil todo. Então, amanhã, no domingo, a gente vai estar... na verdade, a feira é organizada pela comunidade, mas eu estou fazendo aqui essa apresentação para dizer que no domingo a gente vai estar lá fazendo pinturas de camisa, né, Lula livre, divulgando para a comunidade e para quem estiver lá na Feira Cultural Indígena, que acontece no domingo, a partir das 9 da manhã e vai até as 18 horas, né, na comunidade indígena do Tapará. Tá. Aí, por que eu estou divulgando isso? Porque a gente vai estar lá com a banquinha, sabendo que vai ter essa feira, vamos estar lá com a banquinha para dizer Lula livre pela democracia, Lula presidente. E vamos estar lá pintando camisa. Então, você que tem alguma camisa aí, que defenda a pré-candidatura do ex-presidente Lula e queira fazer também sua manifestação de apoio, leva lá a tua camisa, a gente vai fazer a pintura lá, né, divulgar Lula livre. E a panfletagem, professor? A panfletagem é no sábado, amanhã, a partir das 7 da manhã, né, e vai até 10 horas, segue até 10 horas da manhã. Quando tiver panfleto, tem... Quando tiver panfleto, tem panfletagem lá, e a gente conta com a participação de todos e a compreensão também. Eu acredito, e as pesquisas mostram isso, que as pessoas já entenderam o que de fato aconteceu no Brasil. E aquelas que não entenderam ainda, né, passam a sentir no bolso e na barriga os efeitos daquilo que eles foram levados a fazer, como é o caso dos patos amarelos, né? E para entrar no futebol, que eu também sou um amante do futebol, eu gosto de assistir futebol, a gente está no ano da Copa, naquela ocasião do governo Dilma, como a Copa foi aqui no Brasil, muita gente botou camisa da CBF pedindo coisas padrões FIFA e tal, e depois a gente viu o que é que acontecia, e hoje alguns até inclusive estão receosos de botar a camisa amarela da seleção para não ser confundido com manifestoche, né? Com aqueles que foram bater panela. Então, tem muitos, mas o senhor acha que não é legítimo? Arrependidos. O senhor não acha que seja legítimo o direito de se manifestar? É legítimo, dentro da democracia é legítimo. Inclusive, eu vou citar aqui um filósofo francês chamado Voltaire, que ele diz assim: eu discordo de tudo que você diz, mas defendo até a morte o seu direito de dizer. Ia encerrar nossa entrevista, inclusive, com essa frase. Pois é. Então, essa frase ela é emblemática, porque ela configura, mesmo sendo uma democracia burguesa, ela permite que a gente tenha nosso direito de expressão mesmo, né, que você discorde, desde que eu não atinja também o seu direito, né, sua integridade. Então isso é natural. O que me estranha muito é alguns estarem defendendo, né, direito de expressão e ao mesmo tempo querendo voltar a regimes autoritários, né? Então, regimes autoritários é incompatível com o direito de expressão. Regime autoritário não dá voz. Regime autoritário não permite que a população possa se manifestar. Mas tem gente que bota a camisa amarela, vai com panela para a rua, bater panela, pedir regimes autoritários, né? Inclusive indo contra a Constituição Federal. Então, você veja que maluquice a gente está vivendo, né? Então, não vivemos clima de normalidade, infelizmente, e leva essas pessoas a terem essas loucuras, assim, ao mesmo tempo que defendem o direito de falar, de se manifestar, também acabam defendendo pessoas que têm compreensões extremamente autoritárias, fascistas, violência, e que defendem, inclusive, tortura e morte. Então, não é permitido, né? Não se pode admitir que
num regime, mesmo sendo uma democracia, se coloque algo desse tipo, porque, né, vai de contra o direito do outro. Então, os direitos individuais e coletivos têm que ser preservados e todos são inocentes até que se prove o contrário. Eu conversei com o professor Jair Macedo, muito obrigado, professor. O senhor está, não vou dizer convocado, o senhor pode achar autoritarismo. Vamos convidá-lo para o senhor estar conosco aqui para uma entrevista mais longa, para debatermos o assunto. Muito obrigado pela clareza das palavras, pelas informações que o senhor passou e desde já gostaria de lhe agradecer. Pois é, eu virei sim, inclusive com muita satisfação, até para ter mais tempo, porque, na verdade, o objetivo hoje era falar um pouco da panfletagem de amanhã, né? Da panfletagem de amanhã, que começa às 7 da manhã na feira, e falar um pouco da pré-candidatura do presidente Lula. Eram esses dois temas. A gente acabou entrando em outros, porque não tem como não falar, porque é isso que mexe, né, com a cabeça da população. Mas estou disponível, estou à disposição para a gente poder aprofundar ainda mais, inclusive falar mais compassadamente, para a gente, como está nessa questão do tempo, né, é verdade. a gente fica meio que preso ao relógio, né, com cuidado com a hora. Mas estamos à disposição, saindo daqui, já vou me organizar, porque à noite tem o lançamento do pré-candidato a deputado estadual Heraldo Paiva, que será lá no Amarante, e Macaíba também vai estar participando, então eu estou indo para lá, a gente está fazendo, né, dando esse apoio aí, fazendo esse acompanhamento das pré-candidaturas também, já que é um ano eleitoral. E no mais é isso, bola para frente, conto com você, espero contar com sua participação e sua compreensão, e Lula livre, Lula presidente.